Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao programa Educare, sempre com assuntos atuais, importantes. E hoje nós vamos falar sobre terapia de casais, com a psicóloga clínica Luíse Garé. Tudo bem, Luíse? Tudo, e com você? Tudo jóia. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre terapia de casais. Isso. A vida conjugal hoje é muito diferente do que era antigamente. Como que você vê o convívio conjugal hoje? O que eu percebo, Lu, é que hoje está muito mais fácil descartar a relação do que consertar, né? Então, como hoje para se separar é mais fácil, é mais simples, não tem o estigma que tinha antigamente. A mulher separada. Mulher divorciada, isso tinha um peso muito grande, né? Que cria sozinha os filhos. Hoje a mulher tem a própria renda também, então antes era mais difícil dela se separar porque ela dependia financeiramente do marido. E não só, acho que as nossas relações hoje estão mais descartáveis, né? Então eu percebo que é mais difícil consertar. Mas mesmo assim tem pessoas que buscam, né, essa reconciliação, buscam essa retomada do convívio, resolver os seus conflitos, e aí vão até a sua clínica, procurar a terapia. Num primeiro momento, tem assim, ou é o homem ou é a mulher que vai procurar, como que normalmente é essa busca de ajuda, né? Ainda é muito a mulher que procura a psicoterapia, ou para o casal ou para os filhos. Então, isso está mudando bastante. O homem hoje já dá mais valor para as questões emocionais dos filhos e as próprias questões emocionais. Então, eu clínico há 10 anos. O que eu tenho percebido de alguns anos para cá, uns 5, 6 anos, de que os homens, eles fazem questão de participar das orientações de pais. Tá, que legal. E que eles sabem responder sobre a criança. Então, qual a cor preferida da criança, o que ela mais gosta de comer, quem que é o amiguinho preferido. Os pais antes, os homens não sabiam responder muito isso. Hoje está melhorando. Mas ainda eles relutam um pouco mais, porque o homem é mais racional e isso está mudando aos poucos, né? Então, homem que é homem não chora, enfim. Mas sofre pra caramba, sofre, né? muito. Então, a mulher que geralmente dá a cartada final. Não, nós vamos procurar terapia para criança, nós vamos procurar terapia para gente. Ela ainda que vai cuidar mais da saúde emocional, da família, do casal. Mas isso está melhorando, eu acho. E já aconteceu de você estar atendendo uma criança e você perceber que era o casal que precisava de cuidados? A maioria das vezes, né? Então, claro que a questão da criança é uma genética, a soma da genética mais o ambiente. Então, tem gente que fala, mas o meu filho já tem esse temperamento desde pequeno. Ok, mas se o ambiente for saudável, vai diminuir essas questões que ele já tem, ok? E aí, tem vezes que a terapia da criança acaba virando uma terapia de casal. A gente percebe que a gente começa a falar mais do casal do que da criança nas orientações de pais. Porque no início da terapia faz toda aquela investigação da criança, entrevista o pai, entrevista a mãe, e ali já dá para perceber aonde que a coisa está pegando. Isso, e aí muitas vezes a criança melhorando, ela vai, né, dar espaço para que a terapia dá espaço para que outras questões apareçam. Então, tem casais que procuram, não tendo filhos também, né? Infelizmente, os casais demoram muito para procurar, porque a nossa cultura não é de prevenção. Então, quando o casal procura, já está assim, a ponto de se separar, já não sabe se ama, se não ama mais. E aí, se tivesse procurado antes, teria sido melhor. Mas a terapia de casal tem esse estigma de que procura terapia de casal quando o casal já está super mal. E até tem a questão em relação à família do casal, né? E agora? Porque, assim, a gente sabe como é a pessoa fora de 4 paredes. Entre 4 paredes, só quem convive sabe realmente como é. Sim. Então tem até aquela vergonha de falar que não está bem, vai mantendo as aparências para o mundo externo e internamente dentro de casa a coisa não vai bem, né? Vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, mas uma hora a gente tropeça nessa sujeira.
Então, Tem como escapar. o casal que fala que está fazendo terapia de casal, quais são as primeiras reações das pessoas? Nossa, mas vocês estão tão mal assim, vocês Vocês estão parecem tão um pouco casal tão tempo. feliz, né? É como cuidar de qualquer outra parte da nossa vida, né? Cuidar da saúde da relação. Então, a terapia de casal, ela não é a garantia de que o casal vai ficar junto. Às vezes, ela possibilita uma separação digna, amigável, em que não se misture as questões dos filhos e dos pais, que esses pais não usem os filhos para se agredirem emocionalmente. Porque acaba envolvendo muito mais pessoas, né? Porque mesmo a família, tanto do marido quanto da mulher, tem um vínculo, enfim, acaba atingindo muitas pessoas. Uma separação sempre é traumática, né? Sim, quem se separa geralmente está magoado. Aquela expressão cego de raiva, é o que acontece na relação. A pessoa está com muita raiva, está muito brava, pode estar enciumado porque o parceiro ou a parceira arrumou outra pessoa. E muitas vezes eles se agridem, às vezes sem se perceber. Às vezes percebem e não conseguem se controlar. E a terapia, ela funciona da mesma forma como uma terapia normal do indivíduo só? Ela é diferente no formato e no foco. Então, ela é uma terapia focal, ela é focada nas questões de casal. É claro que a gente vai falar sobre outras questões, porque aquela mulher, o homem, está inserida numa sociedade, ela tem uma vida particular, então a gente precisa olhar um pouquinho ao redor. Mas o foco é o casal, assim como na orientação vocacional, o foco é descobrir a vocação que a pessoa tem, é a questão profissional. Tá? E o formato também ele é diferente. Cada terapeuta trabalha de uma forma. A forma que eu gosto de trabalhar é atender quinzenalmente, no formato de casal, sessão de 1h30, e quinzenalmente a pessoa sozinho, individual, a sessão de 50 minutos, 1 hora. Tá? Porque eu acho que não dá para fazer a sessão só individual, porque a gente precisa trabalhar a comunicação desse casal. Então vamos imaginar que na sessão de casal, um fale e o outro fale mais alto, o outro responda de uma forma rude. Eu posso, na hora, fazer a intervenção. Falar, sempre assim que você reage? Tem a questão das críticas, né? Às vezes está fazendo uma colocação, o outro fala, mas por que você está falando mal de mim? Você também vê as acusações. A pessoa fala, mas a gente vai vir junto, a gente vai brigar. Vai virar um ringue. Não porque eu tô lá para mediar, né? Então, eu posso, na hora, fazer a intervenção, porque às vezes a pessoa não percebe que ela sobe a voz, ou que ela responde de uma forma rude. Então, eu posso fazer essa intervenção no momento, mas eu também acho que tem questões muito íntimas, muitas vezes de infância ou muito pessoais, e que a pessoa não quer falar em casal, não tenha que falar em casal. A gente não é propriedade do outro quando a gente casa. Então, a gente tem também as nossas questões íntimas que eu acho que elas têm que ser preservadas na sessão individual. Então, a sessão individual, ela é sigilosa. A mulher, o homem pode levar para a sessão de casal se ela quiser. Eu não posso levar. E não é você que vai também dizer o que eles vão fazer ou não, né? Isso acontece muito. Vai lá pro... Luíse, e aí, você acha que a gente deve ficar junto, a gente deve separar? Eles querem meio que um juiz ali. É normal eles quererem uma resposta porque eles estão muito angustiados. E em outras situações isso acontece. Você vai no médico e fala, eu tô com dor de estômago. Ele te passa alguma coisa para você tomar. É de fora para dentro. A terapia não, ela é de dentro para fora. Então, a gente tá junto para descobrir uma resposta. A gente não sabe o que é melhor ou não. E também o ideal não é servir de ponte para esse casal. Uma hora eles têm que parar de fazer terapia. Eles se descobrirem melhor. Eles verem outras formas de lidar com as questões pessoais e de casal. Né? Então, não tem jeito, né? É o tempo para a pessoa se entendendo e encontrando novas formas de lidar com as coisas. Você disse que faz sessões, né? Que a gente fala, sessões individuais também. Isso é importante porque, às vezes, esse conflito que está sendo gerado no casal está relacionado à questão da pessoa. Sim. Né? Não tem a ver com... Não é o outro que está me deixando infeliz, né? Pode ter situações em relação à minha vida que está gerando todo esse conflito. Sim, muitas vezes a gente se frustra na relação ou em outras situações por conta da expectativa que nós mesmos criamos. Então, eu tenho o meu passado, né? Eu tenho a minha vida,
E aí, quando eu me junto com outra pessoa, vira uma nova dinâmica. Não é 1 mais 1 dá 2. Dá uma nova dinâmica. Então, eu tenho as minhas expectativas do que eu acho que é um relacionamento, de como esse relacionamento vai ser, que vai ser tudo lindo, maravilhoso. E aí, quando a gente casa ou namora, a gente vê que não é assim, né? E o que eu tenho de experiência não é o certo. Uhum. O outro tem a experiência dele, tem a forma dele de fazer. Então, quando a gente fica junto, a gente descobre que tem que ceder. Que tem o diferente não é errado, né? Não a é forma errado. que o outro tá ali agindo. Não, mas na minha casa, né? Eu acho que começo de casamento tem muito isso, né? A gente vai chegar no mesmo lugar, mas fala, não, olha, mas por que que não faz assim? Porque na minha casa eu fazia assim, ou eu faço assim. Essa questão de ceder, ou de querer impor a sua vontade para o outro, gera muito conflito. E às vezes coisas muito básicas. Então, terminou de comer e não foi lavar a louça. Né? Na minha casa, talvez a gente não lave a louça na hora, ou talvez lave. E aí, quando vai para relação, fica parecendo que não se preocupa com alguma situação, com outro. A famosa forma de apertar a pasta de dente, né? No meio, na ponta, No meio, na enrolar. ponta. Cada um tem um jeito de fazer as coisas. Estou dando exemplos banais, mas isso Sim. se estende Geram para conflito. coisas muito maiores, né? Mas muitos casais brigam por coisas muito pequenas também. E aí não é... Tem casal que fala, ele aperta a pasta de dente assim, ela aperta assim. Por que vocês não compram outra pasta de dente? Então, uma para cada um, fica nessa resolve. briga, não é a pasta de dente. Aí eu quero impor a minha forma de fazer. Né? Se não entrou no consenso, é uma para cada um, usa cada um banheiro. Eu acho que o segredo é conversar, aparar as arestas. Eu brinco que a relação parece aquele cubo mágico, que ele vai... Você vai girando ele vai... Milhões de combinações. Milhões de combinações. Tem hora que a gente precisa refazer a combinação. Peraí, não, vamos lá. Não é ter uma DR, discutir relação o tempo todo. Não precisa ser pesado, sentar, conversar. Muitas vezes é num momento informal, descontraído, até porque a gente fica menos armado no momento descontraído, né? Fala, olha, sabe aquilo que você fez? Eu não gosto, eu não me sinto bem. E o outro tem que respeitar, ele não precisa concordar, mas ele tem que respeitar. Olha, eu não gosto que você brinca assim comigo. Mas nunca ninguém falou isso. Tá, mas eu não gosto. Então, a pessoa não precisa concordar, mas ela tem que respeitar, que é o que a gente chama de validar o sentimento. Bacana. Bom, eu estou conversando aqui com o Luiz Igaré. Nós vamos para um breve intervalo agora com o Ricardo Russo na TV, trazendo novidades hoje. E nós voltamos daqui a pouco. Fique aí. Olá, pessoal. Hoje o programa Ricardo Russo na TV está aqui em São Caetano do Sul, aqui no ABC. Estamos numa empresa chamada Rory, Assessoria e Corretora de Seguros. Vem com a gente. Estamos aqui na consultoria e seguradora Rory. Vamos estar falando com a diretora, que é a Tatiana. Ela vai estar explicando para a gente um pouquinho dos serviços que a Rory oferece. Olá, Tatiana, tudo bem? Explica um pouquinho os serviços que a Rory oferece. Tudo bem, Ricardo? Hoje a Rory é uma consultoria em seguros. Nosso foco é atender empresas de médio e grande porte. Também atendemos empresas a partir de 3 vidas. Então, ou seja, às vezes o cliente ele tem um CNPJ, quer fazer um plano familiar, ele, a esposa ou filho, a gente também tem esse tipo de plataforma aqui dentro. Tatiana, qual que é o maior problema que o mercado enfrenta hoje em relação ao plano de saúde? Ricardo, hoje o maior problema que eu vejo quando eu chego em alguma reunião é a falta de assistência pela própria consultoria. Então, o cliente recebe o consultor, ele coloca o plano de saúde que na verdade é interessante para ele, não para a empresa, e isso começa a trazer problemas, porque não dá andamento nessa pólice. Ela fica então ali parada, daqui a pouco vem o reajuste e o cliente acaba não sabendo nem o porquê daquilo. Por isso que é importante ter uma consultoria adequada que vai te instruir
de como precisa ser feito seu contrato, o que é mais adequado para o seu perfil. É aí onde a Rory entra e está ganhando o mercado. Para entrar em contato com vocês e estar falando com vocês e tomar um café lá, passa os endereços, o contato de vocês. Hoje nós estamos na Rua Rádio, 101, bairro Prosperidade, São Caetano do Sul. Pode entrar em contato pelo telefone 4224-6511. Nós temos aqui nossos atendentes que vão encaminhar para o departamento correto. Gostaria de agradecer a Tati e a Rory por estar abrindo a porta aí da empresa. E para quem quiser conhecer, vem aí tomar um café que vale muito a pena. Estamos de volta com o programa Educare, conversando aqui sobre terapia de casal. Tem muita gente aí que está atento, assistindo, porque essa questão que você colocou de validar o sentimento é importantíssimo, né? Eu não gosto do que você faz, eu não concordo com o que você faz, mas tem coisas que eu posso aceitar. Isso tem muito a ver com o orgulho da pessoa, com criação. O que envolve essa questão de validar o sentimento? Eu acho que muito do orgulho. Fica uma briga de ego. Então, a pessoa fala, eu já respondo assim, então tá bom, ou... mas você também sempre reclama das coisas, né? Tem gente que reclama muito, que não vê o lado positivo das coisas, mas tem hora que não, né? O que eu sugiro é você escutar, pensar, qualquer situação, no trabalho, casal, que os filhos falam pra gente, os amigos, escuta. E guarda, diz pra pessoa, ok, eu vou pensar sobre isso. Não precisa dar a resposta na hora, né? Não. Você pode planejar essa resposta, pensar. Porque muitas vezes na hora que você falou, no calor da emoção, fala, mas também, né? Mas eu falo, mas será que é isso? Será que ele quis mesmo me atingir? Será que foi essa a intenção? A gente julga a intenção do outro muito rápido, né, Porque Luísa? é uma reação biológica da gente, de luta ou fuga. Ou eu vou me defender, que é a luta, ou eu vou sair daquela situação. Vou concordar, vou mudar de assunto para acabar com o momento que eu fiquei desconfortável, que eu não esperava ouvir aquilo. Então, pensa, escuta, não precisa resolver as coisas na hora. Tem o dia de amanhã. Nada como dormir, pensar melhor e depois pode dizer, olha, tal coisa eu concordo, com tal coisa eu não concordo, né? Dá para fazer isso. Não existe a falta de comunicação. Tem a comunicação errada. Esse sentar e planejar esse casamento, conversar a respeito, independente de quando surgem os conflitos, é importantíssimo. Sim, isso tem que ser feito desde que a pessoa está namorando. Acho que o namoro ele é um treino já para o casamento. Claro que o casamento é muito diferente. Sim. Tem situações novas que não aconteciam no formato de namoro. Mas eu acho que tem que ser um treino, o diálogo. Tem uma amiga que ela diz que a gente só conhece a pessoa quando você passar por todas as situações possíveis com ela. Porque aí você vai saber como ela reage, como dá pra falar, não, eu já conheço, sou casada há tantos anos, conheço bem. Conhece algumas coisas, né? Porque nem a gente mesmo se conhece a fundo, né? Não, exatamente, eu concordo. A mesma coisa de dizer, eu conheço a minha esposa, o meu marido. Quando for mãe ou pai, as coisas vão mudar, novas coisas virão, parece um videogame, cada fase é um novo desafio. Porque durante o casamento, eu brinco, né, que eu sou casada, vou fazer agora 26 anos de casada com o mesmo marido, mas eu já tive vários casamentos com ele, então nós ficamos um tempo sem filhos, um tempo com filhos, um tempo trabalhando juntos, cada um fazendo uma coisa. Então, são etapas que a gente vai reaprendendo a lidar com o outro, Sim. Entender as situações que o outro está passando também. É importante ter realmente ser suporte para o outro, né? O que eu acho também que acontece muito no começo da relação, e aí que muitos relacionamentos eles ficam minados, né? Eles acabam. Porque eu espero que o outro seja igual a mim, eu não respeito a história, a dificuldade que essa pessoa teve. Ela veio de uma criação que para ela é normal. Né? Então vai ter coisa que o outro vai fazer que não é legal, mas é o que ele teve como modelo. Então se esse homem, essa mulher veio de uma família que está acostumada a conversar gritando, subindo a voz,
essa pessoa vai fazer a mesma coisa. E o outro precisa também ter a paciência de mostrar que dá para ser diferente. Achar o meio termo, achar o né? meio termo. E o ceder, eu acho que para o ser humano é muito difícil. E hoje tem essas questões, né? Que você tem que realmente... se fala muito de feminismo, se fala muito de machismo, mas tem essa questão de realmente querer se impor, falar, não posso ser bobo, não posso abaixar a cabeça. Eu acho que toda conquista a gente vai para um extremo para depois achar o meio termo, como as tecnologias. A gente tem visto que também não está bom do jeito que está. A gente não está sabendo fazer um uso saudável. É a mesma coisa, tanto o empoderamento do homem quanto da mulher. Porque o homem também está se empoderando de muita coisa. Sim. Né? Por exemplo, a mudança ao invés de visita, é a guarda compartilhada, em muitos casos. Isso é o empoderamento do homem, como pai, né? Que de repente ele não é um visitante, ele continua sendo um pai. Então eu acho que a gente vai para um extremo. Por exemplo, tem criança que ainda não está preparada para a guarda compartilhada, mas esse pai e essa mãe querem impor isso. Então é mais uma situação que a gente vai achar um meio termo. Né? E essa imposição do orgulho de ter a razão é o que mina muito o relacionamento. E a criança nessas situações, no convívio com os pais, ela segue o modelo, né? Sim. Não adianta falar, não, filho, você não pode mentir. Aí liga alguém lá que a mãe não quer atender e fala, filho, fala que eu não tô. Não adianta. Né? Quer dizer, tem situações que eu posso mentir, tem situações que eu não posso. Então, o casal que tem filhos precisa também planejar a criação desses filhos, né? E quando os filhos vêm, muitos casais começam a discutir, não é que a vinda do filho trouxe um problema, é que a vinda do filho está espelhando problemas que esse casal já tinha. Então, se o meu marido, minha esposa faz alguma coisa para mim e eu não gosto, dá para muitas vezes falar, ai, deixa pra lá, né? Mas se eu vejo fazendo com o meu filho, você fala, não, peraí, né? Então eu vou falar, não vai fazer isso com o meu filho. Aí vira o meu filho, né? Vira o meu filho, e aí o casal tem dificuldade de entrar num consenso. Né? E aí começam as discussões. Então, acho que a gente tem que ver as coisas por um lado positivo. O filho, ele é a possibilidade de nós nos melhorarmos. Sim. Vai de um ouvir o outro e, de novo, de respeitar a forma do outro fazer. Isso é o principal passo, a questão desse respeito e também de ver o lado positivo do outro, porque fala, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele tem tantas qualidades que às vezes fica à parte, né, fica ressaltando o que tem de ruim e não enaltece as coisas boas do outro. Eu acho que com tudo a gente tem mania de reclamar. Quando a gente entra no elevador e tem uma pessoa desconhecida, o que a gente fala? Nossa, mas tá frio, né? Ai, tá calor. Nossa, choveu, ai, que ruim, o trânsito piora. A gente tem essa tendência a tá sempre reclamando. Sempre resmungando. Resmungando. E podia falar, hoje tá frio, mas que bom que a gente pode se aquecer, né? A gente se coloca muitas vezes, assim, como papel de vítima, né? Tudo assim. E isso é uma forma também da pessoa ou chamar atenção, ou às vezes fugir de enfrentar um problema. Sim. Posso fazer indicação de um livro? Pode. Tem um livro que é de um psicólogo, ele é hindu, mas eu indico não pelo hinduísmo, mas por ele ser psicólogo. Ele mesmo. Né? Pelo conteúdo, tá? Amar e Ser Livre, chama. O que ele fala? Ele fala das relações entre os casais, ele não fala do hinduísmo. Até eu não sou hindu, então não estou misturando, tá? Essa questão. De que nós temos traumas ao longo da nossa vida e que isso gera como se fosse um nozinho numa linha, fica parado ali.